E já aqui falámos da importância que é o facto de os serviços públicos acompanharem o avanço tecnológico. Chamo agora a presença de Mário Campo Largo, que é o Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa. Bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Não sei se tem uma relação com a minha entrada em palco ver tantas pessoas a sair desta sala, mas espero que não. Queria começar por cumprimentar o meu caro amigo Rogério Carapuça, presidente da APDC. Queria também cumprimentar o meu caro amigo Pedro Cisa Vieira, que é este ano presidente deste 32º Digital Business Congress. E queria, obviamente, também cumprimentar os moderadores, a Cristina Esteves e o João Adelino Faria, e todos aqueles que estão aqui ou que estão remotamente a ver-nos à distância, através dos meios digitais. E as minhas primeiras palavras são para agradecer a oportunidade de estar aqui, por me terem convidado para este evento. E como de alguma maneira referiu o Sr. Presidente deste Congresso no recente artigo de opinião, o Congresso da APDC é verdadeiramente um momento alto em cada ano para fazer um ponto da situação sobre o que está a acontecer no mundo digital, assim como para debater os seus impactos na economia e na sociedade. Assim, e enquanto olhamos para o passado recente e de alguma maneira estudamos o presente para podermos antecipar o futuro, devemos observar em todos estes elementos o papel da disrupção, que dá mote, de facto, a este Congresso. E olhar para o papel da disrupção, talvez numa perspectiva histórica, é aquilo que me proponho fazer, se me permitem, neste fim de dia. É que durante muito tempo tivemos a percepção de que a disrupção estava sempre associada a uma ruptura súbita, a um corte brusco com algo a que se estava previamente ligado. E, de facto, temos muitos exemplos. Fenómenos como a transição de regimes políticos, por exemplo, como o caso da Revolução Francesa, porque não referi-la aqui hoje, em que rapidamente se passou de uma monarquia absoluta ao republicanismo. Ou estando em Portugal, também referir o nosso 25 de Abril, em que um golpe militar conseguiu, diria, num dia, derrubar um regime de 48 anos. E estes exemplos aqui aflorados fazem-nos potencialmente crer que a disrupção surge no momento. No momento. Contudo, e sei bem das críticas que são feitas sobre a lentidão, a União Europeia, cujo Dia da Europa celebramos hoje, eu penso poder dizer que é um exemplo claro e vivo de disrupção. Permite-me, aliás, sendo o Dia da Europa, eu me debruço sobre o tema também da Europa nesta minha intervenção. É que, de facto, quando olhamos para o continente europeu, e hoje é quase difícil dizer o que eu vou dizer agora, nunca antes foi assegurado paz e prosperidade de tal forma entre os principais atores do continente europeu durante tantos anos. Caríssimos amigos, quero com isto dizer que, talvez antes de discutirmos a próxima onda de disrupção e aquele furor vertiginoso que esta deve assumir, é talvez importante refletir um pouco sobre o próprio conceito de disrupção. É a disrupção apenas uma função da velocidade a que ocorrem os eventos que a compõem? Ou é também resultado da magnitude, da profundidade, do alcance social, económico e político dos mesmos? Hoje, ao ter sido convidado a vir aqui e ao estar aqui neste palco, pergunto-me quem sou verdadeiramente eu neste contexto. Serei apenas Mário Campo Largo, um engenheiro, para aqueles que não sabiam, um engenheiro, também um entusiasta da tecnologia. Também talvez esteja aqui refletindo os muitos anos que passei como funcionário da Comissão Europeia. Obviamente, como seria de esperar, e talvez nessa função eu tenha sido convidado
também como Secretário de Estado. É que, de facto, cada um de nós, eu próprio neste momento, sou todas essas coisas. E é verdadeiramente nesta qualidade que quero fazer um pouco uma reflexão sobre a disrupção na tecnologia e a disrupção no nosso continente. E dizer que, de alguma maneira, a União Europeia, que os resultados da União Europeia em Portugal são em si mesmos sintomas e catalisadores de uma disrupção a nível nacional e que também é reflexo de uma disrupção a nível europeu. Enfim, do alto dos meus anos de idade, eu reconheço facilmente que o Portugal de hoje, aquele Portugal em que eu nasci, não é verdadeiramente o mesmo no qual eu hoje tenho o prazer de servir na qualidade de Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa. É que nos meus idos anos da juventude havia a necessidade da remessa dos imigrantes para sustentar a nossa economia. Havia a inflação dos anos 70 e 80. Havia as excessivas desvalorizações do escudo e tínhamos a formação de grandes empresas que se tornaram parte crucial das cadeias de valor globais. Todos estes eventos, dependendo da concepção que dela fazemos, materializam de alguma maneira elementos disruptivos. E penso que podemos dizer que a evidência é que a face de Portugal foi mudada de forma indelével, também pela entrada na então Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, a 1 de janeiro de 1986. Se não vejamos, o Plano de Recuperação e Resiliência, comumente chamado por PRR, ele próprio resultando de um evento altamente disruptivo, o Covid-19, e também a resposta coletiva europeia à crise económica provocada por esta crise sanitária, são, no meu ponto de vista, um ou dois exemplos, como quiserem, concretos e recentes, de uma altura em que a União Europeia decidiu rápido e, poderemos talvez dizer, decidiu de uma forma coesa. É verdade que o que Portugal recebeu dos seus pares entre 86 e 2022 transformaram verdadeiramente o nosso país, dotando-o não apenas de infraestruturas e de capital físico, mas também de um capital humano muito importante. Promoveram, de facto, uma gestão mais eficiente dos recursos em vários setores e potenciaram a transição necessária para que a ciência e a tecnologia se tornassem hoje parte da aprendizagem de cada cidadão e de cada cidadã. Em resumo, permitiram a um país com atrasos significativos convergir e catapultar as suas competências académicas e profissionais para patamares que hoje ombreiam facilmente com os melhores do mundo, como tantos portugueses que se ingram em Portugal e no estrangeiro o demonstram claramente. Caros amigos, caras amigas, este é verdadeiramente o sucesso de Portugal e, consequentemente, também da União Europeia, que importa relevar neste dia e neste fórum em particular. É certo que temos pela frente um caminho composto não apenas pelo PRR, mas também por Portugal 2030, e que os fundos europeus não serão uma fonte de financiamento eterna. Portugal terá inevitavelmente de fazer mais com os recursos que tem e que consegue gerar. E digo-vos isto verdadeiramente com conhecimento próprio de causa. Mas sendo que este é o dia da Europa e sabendo que esta União Europeia não se fará de uma só vez, mas nos momentos de crise e de forma gradual ao longo do tempo, devemos abraçar a realidade dos nossos dias, é que a disrupção é verdadeiramente o novo normal. Quando, em 2003, o projeto do Genoma Humano descodificou o primeiro genoma humano, demorou 13 anos e custou 2,7 mil milhões de dólares a fazê-lo. Hoje, falamos de sequenciação genómica completa, comercializada, a $150 e que está disponível em 48 horas. A própria inteligência artificial, hoje tão em voga, de facto definida primeiro por Alan Turing, ainda que não consiga passar o seu famoso teste, mas já hoje é capaz de redigir, perdoem-me a ousadia, artigos científicos com base em poucas interações com uma pessoa. Vale a pena lembrar que a tecnologia em que se baseia o ChatGPT demorou cerca de 9 anos a desenvolver. Contudo, foram precisos apenas 5 dias para atingir 1 milhão de utilizadores e outros 55 dias para atingir 100 milhões de utilizadores. Nesse sentido, torna-se, do meu ponto de vista, evidente
precisamos igualmente de provocar disrupção no nosso tecido social, económico e industrial. E precisamos de aceitar que avanços que em gerações anteriores se davam uma vez a cada 100, 50 ou 10 anos, hoje surgem de forma aparentemente imediata. Será então, como eu relevava há pouco, a disrupção uma questão de celeridade ou também de magnitude e disseminação do impacto? Eu acho que fica evidente, por estes exemplos que eu dei, que nos dias de hoje a resposta parece ser ambas. Dito isto, caras e caros, iremos lidar com um momento histórico como sempre lidamos. Coletivamente, de forma solidária, justa e fundada nos princípios éticos e morais de raiz humanista que devem orientar, mais do que apenas o desenvolvimento das diferentes tecnologias, a nossa sociedade. Entre aquelas e aqueles que veem na tecnologia a proverbial salvação ou, do outro lado, a condenatória perdição, estão todas e todos aquelas e aqueles em que eu me incluo verdadeiramente, que acreditam na capacidade inesgotável da pessoa humana para se superar a si própria. Evidentemente, precisaremos de garantir que as pessoas permanecem no controle do processo de inovação e decisão, que capacitamos e preparamos a população para entender os benefícios e os riscos da tecnologia, que desenvolvemos uma interação harmoniosa entre pessoa e máquina. Mas se coletivamente abraçarmos estas causas como nossas, como efetivamente o são, estou seguro de que conseguiremos superar mais estes desafios e estas disrupções que nos acontecerão a cada momento da nossa vida. Os nossos planos futuros serão tão grandes quanto a nossa capacidade de execução o permitir. Importa, por isso, identificar as vantagens competitivas do nosso sistema científico e tecnológico, a nível, por exemplo, da inteligência artificial ou de outras tecnologias disruptivas, e estar formas de as explotar de modo a produzir verdadeiros clusters e hubs que permitam atrair, que permitam reter e fazer crescer talento e inovação nesta área que será tão propícia a gerar novas disrupções. E ao terminar este meu pequeno discurso, não resisto a provocar-vos que melhor prova de facto de que necessitamos das pessoas do que a feroz concorrência por talento que todos nós aqui conhecemos. Enfim, continuaremos a trabalhar. Pelo meu lado, continuarei a trabalhar afincadamente com este Governo para tornar mais fácil e mais simples a vida das pessoas, a vida das empresas e também a vida da administração pública. E para vós que me estáis a ouvir, que estáis aqui presentes ou remotamente, eu acho que este é simultaneamente um compromisso e um desafio. Um desafio que se envolvam nesta e noutras iniciativas fundamentais, aliando o vosso sentido crítico ao empenho nesta missão coletiva para fazer deste um Portugal próspero, justo, inclusivo e que encara o futuro com confiança. Neste e noutros fóruns, o vosso contributo ajuda-nos a definir prioridades e a entender obstáculos que precisam de ser ultrapassados. Contamos, eu pessoalmente conto convosco nesta jornada. Obrigado por me terem recebido aqui hoje. Obrigado. Muito bem, e assim chegamos quase, eu digo quase porque ainda não chegámos ao fim deste primeiro dia do Congresso 32º da APDC. Muita coisa foi importante aqui dita hoje em termos de disrupção. Saíram também, se me permitem, acho eu, algumas notícias. E amanhã o menu ainda promete mais ao irmos abordar coisas como inteligência artificial, como cibersegurança e muitos outros temas. Carolina, também, amanhã. Sim, também comunicação quântica e também a importância das infraestruturas das telecomunicações e contamos com cada um de vocês e esperemos que seja mais um dia produtivo e cheio de conteúdo como o de hoje. Vai ser. Encerramos então o primeiro dia, mas como se costuma dizer em televisão, não saia do seu lugar, porque já a seguir vou-vos deixar com a Carolina, que vai entregar prémios que são relevantes nesta área do negócio digital. Até amanhã pela minha parte, continuem com a Carolina.